Boa tarde, a paz do Senhor. Vamos para mais um devocional, mais um café com palavra hoje, dia 24 de maio de 2026. Esse é o dia que o Senhor fez, portanto, nos alegremos e regozijemos nele. Sejamos gratos por mais um dia, pois o Senhor tem sido bom para conosco, nos tem concedido mais um dia de vida, mais um presente para vivermos e fazermos o melhor que pudermos com esse dia. O nosso devocional de hoje tem como título: Acredite. Acredite. Acreditar não é algo tão fácil assim. Às vezes a gente diz para as pessoas: acredite que vai dar certo, quando muitas vezes nem nós mesmos acreditamos. E o nosso texto de meditação hoje é o Salmo de número 56. O Salmo 56, o título desse salmo, em algumas bíblias, é o conforto na perseguição. Esse salmo, o título original dele no hebraico é A Pomba nos Terebitos Distantes. É o título original desse salmo na língua hebraica. Esse salmo é um salmo de Davi, que ele escreveu quando ele começou a fugir de Saul, e lá no capítulo 21 de 1 Samuel, e ele vai se refugiar na cidade de Gate, no meio dos filisteus, ou seja, no olho do furacão. Quando ele chega ali na cidade de Gate, os filisteus, para você entender, ele era um complexo de várias cidades, de vários países. E eles se juntavam, eram formados por 4 reis, e tinha um rei que era sobre esses 4 reis, que era o rei Aquis. Por isso ele era chamado rei dos filisteus. Mas cada país daquele tinha o seu próprio rei, e juntos formavam os filisteus. E Davi vai ali, os servos, quando veem Davi chegando ali na cidade de Gate, eles correm para Aquis, que era o rei, e diz: olha, encontramos Davi. Não é esse o rei de toda a terra? Eles dizem para o seu rei. Aí eles dizem: não é esse do qual as mulheres cantavam e diziam: Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Aí, quando Davi se vê nessa situação, ele sente medo, porque o medo é um sentimento inerente de todos os humanos, de todas as pessoas. E o medo, existe o medo que faz você abandonar um projeto, deixar de fazer alguma coisa. Existe o medo protetivo. Por exemplo, por que você não se joga na frente de um carro? Porque você tem medo de morrer. Por que você não sobe num prédio e não se joga lá de cima? Porque você tem medo de morrer. Então esse medo é o medo protetivo. Nesse momento Davi sente esse medo protetivo. Afinal de contas, ele estava no meio dos filisteus, sozinho, desarmado. E Davi tem uma estratégia extraordinária. Davi se finge de louco. Davi começa a querer se enforcar e se pendurando nas portas, e começa a babar e deixa a baba descer na sua barba. Quando o rei Aquis vê aquele homem naquela situação, diz: para que vocês trouxeram esse homem para perto de mim? Vocês estão vendo que ele está louco? Não tinha louco suficiente no meio dos filisteus para que vocês fossem buscar um louco em Israel para trazer para perto de mim? Tira esse homem daqui. E assim eles tiram Davi dali, e Davi é livre da morte, porque ele usa essa estratégia. Nesse momento Davi escreve esse salmo. Esse salmo é um salmo tanto de gratidão, como de pedido de socorro, como de conforto no meio da perseguição. Davi, ele coloca diante do Senhor toda a sua dor, toda a sua tristeza, tudo que ele está vivendo naquele momento de sofrimento em que ele está sendo perseguido por Saul. E ele começa o salmo dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando contra mim. Davi já começa esse salmo fazendo um clamor. Aí ele vai dizendo, ele diz que as pessoas o espreitam, que muitos falam com ele com atrevimentos, outros fazem coisas terríveis, mas dizem: vindo o temor, eu confio em ti. Davi tinha convicção que mesmo que viesse o medo, mesmo que viesse a perseguição, ele poderia continuar confiando no Senhor, porque Davi tinha plena convicção que o Senhor era o seu alto refúgio, a sua fortaleza e o socorro presente. Aí ele diz assim: em Deus, cuja palavra eu exalto, em Deus, em cujo Deus eu coloco a minha confiança, eu não temerei. Ele continua dizendo: o que me pode fazer um mortal? Então eu acredito que essa estratégia dele se fingir de doido foi algo dado por Deus a ele naquele momento. Não é à toa que ele escreve esse salmo nesse momento. Ele diz: eles se ajuntam, eles se escondem, eles planejam, eles observam os meus passos, eles dão cabo da minha vida, eles fazem tudo. Mas, Senhor, eu
creio em ti e creio que tu vais dar retribuição a cada um segundo a tua boa mão, a tua boa vontade. E ele continua dizendo, essas pessoas, elas me perseguem o tempo todo, mas tu, Senhor, contaste os meus passos. Tu conheces cada passo que eu dou, é isso que ele está dizendo. E tu sabes quantas aflições eu tenho sofrido, quantas perseguições eu tenho sofrido. Tu tens recolhido as minhas lágrimas. Davi tem muita segurança de que Deus estava com ele. E ele diz, no dia que eu te invocar, tu vai me responder e vai ouvir e atender o meu clamor. Aí ele diz novamente, em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Nesse Deus é que eu ponho a minha confiança. Nada temerei. Que me pode fazer o homem se o Senhor está comigo? Davi pergunta novamente. Aí ele diz, Senhor, os votos que eu te fiz eu manterei firme diante de ti, e eu render-te-ei graças. Pois da morte me livraste a vida. Foi o Senhor que o livrou no meio dos filisteus. Ele está ali, no meio dos filisteus, mas ele se finge de louco, e o Senhor dá a vitória a Davi. Então ele exclama, tu me livraste a vida, sim, da queda tu livraste os meus pés, para que eu ande na presença do Senhor, na luz da tua vida. Aleluia! Que lição poderosa Davi nos ensina. Nos momentos de dificuldade, nos momentos que você não sabe o que fazer, deposite toda a sua confiança no Senhor. Ele é com você, Ele cuida de você, Ele está com você e Ele vai lhe proteger assim como Ele fez com Davi. No Senhor, coloque a sua confiança, o louve e o exalte em toda e qualquer situação. Depois você lê novamente o Salmo 56, medite, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Boa tarde, minha querida, Pai Senhor, irmã Fabiana. Deus te abençoe. A irmã me convidou outro dia para dar uma palavra aí na igreja, mas eu realmente não podia ir. Eu pensei que eu tinha lhe respondido, depois eu fui ver que eu não tinha lhe respondido. Ultimamente eu tenho uma semana sim, uma semana não, eu não posso sair para ministrar, porque eu tenho um outro compromisso, que é cuidar de um neto, que nós estamos cuidando. Tá certo? Mas uma outra oportunidade vai dar certo em nome de Jesus, depois eu falo com você no seu privado. Vamos continuar. Nosso devocional tem como título Acredite. O texto que o autor colocou aqui é Lucas capítulo 14, verso de número 28. Pai Senhor, irmã Sandra, Deus te abençoe, minha querida. Qual de vocês, é uma pergunta que Jesus fez, qual de vocês, se quiser construir uma torre, uma construção, não assenta primeiro, calcula o preço, calcula os gastos, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? O que Jesus está dizendo? Que nós precisamos ter fé, mas a nossa fé não pode ser irresponsável. Nós não podemos, por exemplo, comprar algo que nós não podemos pagar, dizendo que Deus vai nos ajudar a pagar. Nós não podemos, por exemplo, começar algo se Deus não nos direcionou a começar, dizendo que Deus vai tomar a frente daquilo ali. Então é isso que Jesus está ensinando, que a nossa fé precisa ser firme, precisa ser grande no Senhor, mas não pode ser irresponsável. A gente precisa ter uma fé fundamentada na palavra de Deus e na sua instrução, nos seus ensinamentos. É isso que Jesus está nos ensinando nesse texto. E o nosso devocional, que tem por título Acreditar, diz assim: acreditar não é uma jornada fácil. E dizer simplesmente, você precisa acreditar, é insuficiente, pois diversos obstáculos impedem a fé de se desenvolver. Não basta a gente dizer assim, eu tenho fé, porque nós aqui, principalmente nós aqui do Ocidente, a gente tem uma conotação de fé muito errada do que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção das coisas que se esperam. Aqui a gente diz assim, uma coisa a gente não sabe se vai dar certo, diz assim, mas eu tenho fé que vai dar certo. Mas não é com certeza. A fé precisa ser uma certeza, uma convicção. Você precisa crer de verdade. Isso é a fé bíblica. Isso é a fé que Deus espera que nós tenhamos. A nossa fé aqui é uma fé muito falha. A gente usa a palavra fé para coisas que a gente não tem certeza, para coisas que a gente tem dúvida. Mas a gente precisa usar a palavra fé para aquilo que a gente tem certeza e convicção. Questões familiares, desilusões, falta de confiança e preconceito podem ser barreiras que buscam inviabilizar a fé de uma pessoa. Há muitas coisas, às vezes, atrapalham na firmeza da fé.
né? Às vezes a maneira como a pessoa foi educada, algumas questões da família da pessoa, às vezes preconceitos que a pessoa tem consigo mesmo, com o outro. Isso atrapalha nessa confiança, nessa fé bíblica, nessa fé verdadeira que a pessoa precisa ter. A decisão de crer, ela requer coragem. Ela requer confiança verdadeira. E ela requer um conhecimento profundo de quem é Deus e do que Ele pode fazer. Você precisa ter certeza. Tiago diz que os que se aproximam de Deus precisam crer que Ele é galardoador daqueles que os buscam. Ou seja, precisa ter certeza que o Senhor gosta de dar presentes àqueles que pedem, àqueles que buscam, àqueles que confiam, àqueles que esperam nele. A gente precisa ter essa fé firmada nele. Então a fé, o crer, ela exige isso, coragem, confiança e um profundo conhecimento de quem é Deus e do que Ele pode fazer. Porque a fé se manifesta quando vamos além da nossa zona de conforto. Se nós temos um exemplo bem básico, se nós temos dinheiro para comprar tudo, a gente não precisa de fé para conseguir alguma coisa. Mas quando nós não temos, aí nós esperamos em Deus e confiamos que Ele vai suprir a nossa necessidade, como diz lá em Filipenses 4, versículo 28. Então a gente precisa ter essa fé que nos movimenta rumo ao que nós queremos, ao que nós precisamos, crendo que Deus pode fazer aquilo que nós estamos necessitando. Pedro, um discípulo de Jesus, ele experimentou essa fé quando ele caminhou sobre as águas. Porém, quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. A fé dele começou a naufragar. A fé dele começou a fraquejar, como muitas vezes acontece com a nossa fé. Mas mesmo assim, eu não gosto de jogar pedra em Pedro. Sabe por quê, irmãos? Porque com tudo isso, ele foi o único que andou sobre as águas. E mesmo ele tendo afundado, ele voltou para o barco andando sobre as águas, segurando em Jesus. É um fato, Jesus segura na mão dele. Mas ele não voltou para o barco nos braços de Jesus. Ele voltou andando sobre as águas. Então, se nós tivermos fé, ainda que a nossa fé fraqueje em algum momento, ainda que a nossa fé seja fraca, Deus, o Senhor, vai nos conduzir segurando na nossa mão até o nosso propósito, até o nosso objetivo. Sua fé inicial permitiu esse feito extraordinário, mas ao desviar o olhar para os ventos contrários, quase afundou. Acredito que a fé deve ser construída e desenvolvida por meio das experiências que vivenciamos. Cada experiência que nós temos com Deus, cada coisa que a gente vai vivendo, cada oração que Deus vai respondendo, cada vez que a gente vai vendo o mover de Deus, isso vai aumentando a nossa fé. A nossa fé vai se desenvolvendo, vai se firmando para propósitos maiores, para viver coisas maiores que Deus tem para a nossa vida, para que nós possamos viver. A cada intervenção de Deus que experimentamos em nossa vida, sentimos-nos ainda mais encorajados para seguir adiante com uma fé ainda mais ousada. A fé, ela vai aumentando de nível. Se ela vai aumentando de nível, significa que a nossa luta vai ficando maior. Nossas tribulações serão maiores, nossos problemas serão maiores, as perseguições serão maiores, para que a gente possa vivenciar essa fé que foi subindo de nível. Tudo, porém, precisa de um ponto de partida. Assim como ao começar a se exercitar. Por exemplo, você vai para uma academia hoje, você não vai ver o resultado dessa academia hoje. Você vai ver o resultado dessa academia com 6 meses, 1 ano. É que você vai ver o resultado. Você vai ter o seu corpo mais firme, você vai ter a sua musculatura mais enrijecida. Com isso, seus ossos vão estar mais protegidos, você vai sentir menos dor, mas não é imediatamente. No início, você vai sentir mais dor, mais cansaço. Tudo vai ser favorável para você desistir. Mas se você permanecer firme, no final de 1 ano, você vai ver, valeu a pena eu ter vindo para essa academia, valeu a pena eu ter começado a me exercitar. Assim também é a fé. A fé, a primeiro momento, a fé, ela é frágil. Mas se você for vivendo cada dia com fé, você vai ver que com o tempo a sua fé terá se fortalecido. Aleluia. Então, quando você começa a se exercitar na academia, você não espera um resultado imediato, mas irá aparecer após meses de dedicação. Com a fé, não é diferente. Todos os grandes passos de fé que a gente dá na vida se apoiaram em confiança. A gente precisa ter confiança. Eu mesmo já vivi grandes experiências com Deus. Eu já sofri alguns afogamentos e o Senhor me livrou. Eu já estive num avião que deu uma pane elétrica, que ele ia cair. E eu fiz uma oração naquele avião e o Senhor sustentou aquele avião. Ele voltou a funcionar depois de mais de meia hora, perdendo a altura, com a pane elétrica total, sem poder nem se comunicar.
E o Senhor fez. Então eu já vivi muitas experiências, passei por 5 cirurgias, em todas elas o Senhor esteve comigo. Isso foi aumentando o nível da minha fé, para viver coisas ainda maiores e ainda mais sobrenaturais em Deus. As experiências vão levando a gente a um nível maior de fé, vão nos levando a viver coisas maiores em Deus, a aprender com o Senhor e a entender que Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Então, todos os grandes passos de fé que eu dei em minha vida se apoiaram na minha confiança em Deus, pois eu já tinha feito, Ele já fez por mim no passado e Ele vai fazer agora no presente. Então, hoje, o meu desafio não é apenas dar mais um passo, mas dar um passo com a fé firmada no Senhor, sabendo que Ele é o autor e o consumador de toda a minha fé. Aleluia! Eu convido você a dar passos de fé e a partir de hoje, você não fazer nada sem colocar diante do Senhor, crendo que é Ele quem faz, é dele o querer e é dele o realizar. Rompa com a estagnação. Se afaste daquilo que tem desviado seu foco ou abalado sua confiança em Deus. Se afaste de pessoas que dizem que não vai dar certo. Não dê ouvidos, não. Procure se apoiar em pessoas que vai dar certo. Ontem eu recebi uma mensagem de uma amiga que eu amo demais, a Paulinha, que é uma amiga que eu amo demais. Eu tenho algumas amigas que eu amo muito. Eu amo muitas pessoas, mas tem algumas amigas que são muito especiais para mim. E essa é uma delas. Nessa live tem uma também que eu amo demais. Mas ela me disse assim, 11 horas da noite, quase 11 horas da noite, ela mandou uma mensagem para mim do Instagram, da prefeitura, mostrando que ia ter um concurso. E ela disse, amiga, faz que tu vai passar. Quer dizer, isso mostra uma confiança na gente, que às vezes nem a gente tem. Mas essa confiança da pessoa na gente faz com que a gente dê passos de fé, se levante em Deus e creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pensamos, sonhamos ou imaginamos. Deus é poderoso para fazer. Aleluia! Então rompa com pessoas que não lhe estimulem, que não lhe incentivem, que lhe dão maus conselhos. Não é você se intrigar, mas também não mantenha um laço de amizade tão perto. Esteja perto de pessoas que lhe incentivam, pessoas que oram com você, pessoas que dizem, amiga, vai dar certo, a gente vai sair dessa situação porque Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Então não permita que o seu olhar seja desviado e você tenha o seu foco abalado e a sua confiança em Deus seja abalada com isso. Lembre-se de tudo aquilo que Deus já fez por você e ancore suas esperanças na fidelidade dele. Lembre-se que Deus é fiel. Ele é fiel e tudo que Ele promete, Ele cumpre. Dê passos de fé e veja o mar se abrir diante de sua vida. E se o mar não se abrir, Deus é poderoso para fazer você andar sobre as águas. Se você tiver fé suficiente, ao ouvir a voz dele, vem! E você tiver fé para colocar o primeiro pé em cima da água, o resto Deus faz por você. Então faça como Pedro. Ande sobre as águas. E ainda que você desanime, porque você olhou para as circunstâncias, para o vento contrário, para as marés que são altas, mesmo assim ele diz, socorre-me, Senhor. Imediatamente Jesus pega na mão, levanta Pedro e leva Pedro por cima das águas até o barco. Então lembre-se disso. Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos, sonhamos ou imaginamos. Coloque a sua fé e confiança no Senhor. Eu não sei qual a situação que você está vivendo, não sei qual o problema que você está atravessando, mas eu vim aqui hoje como boca de Deus para dizer para você, Deus está no controle. Coloque a sua fé nele. Deixe que ele realize aquilo que você não pode fazer. E antes de começar, planeje. Lembre-se do versículo de hoje. Qual o homem que vai construir uma torre? E antes de começar a construir, não olha se tem finanças suficientes para que essa obra acabe e ele não seja desmoralizado diante das pessoas. Então planeje, se organize e tenha fé. E faça na confiança do Senhor, sabendo que ele é o autor e consumador de toda a nossa fé. A frase de hoje é, para quem tem fé em Deus, o impossível é só temporário. Não existe impossível, porque Deus pode fazer todas as coisas. Para ele não é impossível, como ele disse para Maria. Quando o anjo diz, olha Maria, tu vai engravidar e tu vai ter um menino, o nome dele será Jesus, ele será conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o principado estará sobre os seus ombros. Ela diz, como é que isso vai acontecer, já que eu nunca conheci varão? Aí aquele anjo responde para Maria, o poder do Altíssimo te envolverá. Aí ele diz, haverá
porventura, alguma coisa impossível para Deus? Aí, para que a fé de Maria seja firmada, ele diz, olha, tu sabe a tua prima Isabel, tua parenta, que já é velha e é estéril? Ela está grávida, e ela já está grávida de 3 meses. O que o anjo está dizendo é o seguinte, se Deus foi capaz de fazer uma velha estéril engravidar, ele também é capaz de fazer você engravidar sem ter conhecimento de nenhum varão, porque é o poder do Altíssimo que vai te envolver e você vai ficar grávida. Então Deus, ele é poderoso para fazer aquilo que parece impossível aos nossos olhos. Ele é perfeitamente capaz de fazer. Amém. Glória a Deus. A palavra de hoje é fé. Então, deposite a sua fé no Senhor. Desenvolva a sua fé. Não estagne a sua fé. Não deixe que a sua fé se abale. Não deixe que a sua fé fique estacionada. Mas que você cresça dia a dia com as experiências que você tem com Deus. Para que você viva o sobrenatural de Deus. E o extraordinário dele se manifeste na sua vida. Em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Senhor amado, eu quero te agradecer por mais uma palavra. Essa palavra de hoje que diz acredite. Acredite em quê? Acredite na tua palavra. Acredite que tu é capaz de fazer infinitamente mais. Acreditar, Senhor, que Tu és o autor e o consumador de toda a nossa fé. Acreditar, Senhor, que Tu não nos deixa só em um só momento. Acreditar que todas as nossas lutas são experiências para nós desenvolvermos a nossa fé e vivermos coisas maiores em Ti, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Senhor, ajuda-nos na nossa pequena fé. Faz como Tu fizeste com o pai daquele menino que vai pedir ajuda a Jesus. E Jesus diz, Tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Ele diz, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha pouca fé. E o Senhor cura aquele menino imediatamente, aquele jovem que sofria de um espírito mudo e surdo, e cura, porque aquele pai confessa que a fé dele não é suficiente, mas se tu o ajudares, ele terá fé suficiente. Faz assim também na nossa vida, Senhor. Nos dá uma porção de fé, para que nós possamos viver o extraordinário que só tu podes realizar na nossa vida. Em nome de Jesus, te agradecemos por esse dia, continua conosco, nos dá uma semana abençoada na tua presença, cheia da tua graça, nos livra do mal e resolve as nossas causas e os nossos problemas por nós. Vai à nossa frente, Senhor, e não nos deixa só em um só momento. Cuida da nossa família, da nossa casa, da nossa vida e do nosso ministério. Em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor. Obrigado a todos vocês que participaram aqui ao vivo. Você que ainda vai assistir esse vídeo, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, que a boa mão do Senhor esteja sobre vocês, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério, em nome de Jesus. Beijo, paz do Senhor.